Eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouquinho de algo que eu acho que pode interessar para você, especialmente se você tem uma empresa ou se você está pensando em lançar uma. E isso veio de um papo que eu assisti recente com o CEO, ex-CEO da WP Engine. E esse cara, ele construiu 2 unicórnios, fez muita coisa foda, mas nem vem tanto ao caso. É mais a percepção que eu tirei dali que eu queria trazer para discutir aqui. E o ponto é o seguinte: muita gente está tratando inteligência artificial como se fosse o produto. Então as pessoas divulgam em tudo quanto é lugar: olha, eu fiz isso com IA. Ah, isso é feito por IA. Só que a real é que a IA não é o produto. Tá todo mundo se lixando, todo mundo cagando pro fato de ser IA ou não ser. Que as pessoas continuam precisando e sempre vão continuar precisando é uma solução para os seus problemas. Então, eh, talvez isso mexa aí com as pessoas, algumas pessoas não gostariam de ouvir, mas essa é a real. Se você está construindo em cima de uma premissa como essa, você está construindo uma casa na areia. E, ao mesmo tempo, a gente vê isso sendo tão divulgado. Você vê algumas empresas, até aceleradoras, incentivando apenas o uso de empresas que estão sendo formadas por inteligência artificial. E isso começa a ficar um pouquinho perigoso, porque é meio ilusão, sabe? Não é um negócio real de verdade. Enquanto está todo mundo direcionando esforço e orçamento para cima de IA, a resolução do problema muitas vezes está ficando para segundo plano. E deixar a resolução de um problema que é real, que é legítimo, que está fazendo com que o teu cliente tenha problemas e de repente deixe de usar você, é talvez um dos piores indicativos de que a gente se esqueceu de qual que é o problema real e de todo mundo querer só surfar dentro do hype. Então, dentro desse papo mesmo, eu estava vendo o rapaz falar sobre isso e eu falei, cara, é tão real, porque isso acontece todo dia com a gente, né? E às vezes a gente fica pensando que as pessoas acordam de manhã falando, pô, que legal, né? Agora eu quero fazer alguma coisa com IA. Não, ninguém acorda assim. As pessoas acordam pensando, olha, eu preciso de mais dinheiro, olha, eu preciso de mais venda, eu preciso de mais lead. É isso que as pessoas pensam de verdade. Se você está entregando uma coisa diferente daquilo que é a necessidade do teu cliente, dificilmente você vai ter uma facilidade de vender aquilo. E aí, óbvio que a gente entra em cima do que é prometido, porque aí é sim uma grande promessa, que ainda não foi cumprida, e tem muita coisa legal, mas em sua grande maioria o que a gente vê é mocap. São peças que não são para produção ainda, entende o que eu estou dizendo? E isso começa a dificultar a vida de quem está querendo fazer alguma coisa mais séria. E pensando nisso, eu acho que é legal a gente separar, né, em 3 categorias aí de produto de inteligência artificial no mercado, antes de você começar realmente a pensar: "Ok, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado". Talvez você já tenha uma empresa, e nesse caso, você vai querer inserir a inteligência artificial dentro do teu produto, né. Você vê ferramentas aí como Notion, como Google Sheets, que fazem exatamente isso, mas não funciona 100% bem. Por quê? Porque essas empresas que fazem isso quando elas são grandes, elas não têm outra opção. Elas precisam fazer isso para se tornarem competitivas no mundo que a gente está vivendo. Mas se esse não é exatamente o teu caso, talvez você queira entender um pouquinho melhor antes de colocar IA. E colocar IA dentro do produto para resolver um problema e não pura e simplesmente porque você acha legal, né? Aí você tem uma outra categoria que é a da galera que está criando produtos de IA para experts, para gente que já sabe a respeito daquele assunto. Então a IA vai te ajudar a fazer o quê? A mesma coisa que você já fazia, de uma forma mais rápida. Então, ela vai te ajudar a desenvolver com Cursor, com Antigravity, com Cloud Code, vai te ajudar a escrever copy, vai te ajudar a analisar os dados, coisas que você já fazia, ela vai acelerar a velocidade daquilo que você já fazia. E isso é um uso super legítimo, um uso muito bom
da capacidade da inteligência artificial. Porém, isso não te dá um mercado super gigante. Te dá um mercado normalmente pequeno e restrito, que vai estar de acordo com aquele volume de pessoas que estão lá dentro. E você tem aí um terceiro mercado, que ele é um pouquinho mais complicado ainda, né? Que é o de IA para leigos. Ou seja, você não sabe programar, só que você quer criar um aplicativo, né? Você não sabe design, só que você quer criar um site. Aí tem a ferramenta lá que vai te ajudar a fazer o site. Só que você vai fazer um monte de cagada, porque você não tem a mínima noção do que você está fazendo. E a IA vai te dar respostas, resultados genéricos, que você precisaria ser um expert para conseguir otimizar de forma que aquilo fizesse sentido de verdade para o teu negócio. Percebe a sutileza entre esses três padrões aí, essas três categorias de produto de inteligência artificial no mercado? Até eu acredito bastante, né? Se você é leigo, você vai estar travado. Você vai ser travado em algum momento por falta de conhecimento. Se você é expert, você não vai ser travado, só que o mercado vai ser menor. E se você não é nenhum nem outro e você está tentando virar uma empresa AI first, como todo mundo está falando, você vai sofrer pra caramba, porque muito dificilmente você vai conseguir embutir isso no teu produto de forma que faça realmente sentido. Então, eu resolvi trazer esse tópico aqui porque pouca gente percebe o quanto que a inteligência artificial erra hoje. Ela não é capaz de fazer tudo. Ela precisa de um cérebro real por trás, de uma pessoa por trás, para poder estar ajudando com isso. Pode ser que isso mude no futuro? Lógico que pode. Mas nos dias de hoje, a realidade é que é assim que ela funciona. Então ela não tem todo esse poderio que as pessoas acreditam a inteligência artificial como capacidade de gerar esse tipo de resultado. Dito isso, se você tá em qualquer uma das três categorias, o legal é que você comece a parar e pensar um pouquinho. Pô, será que eu estou de verdade atendendo as necessidades do meu cliente? Porque se você não está atendendo as necessidades do teu cliente, você só está entrando no hype. E entrar no hype pode até ser interessante no momento em que tudo está em cima, mas quando cai, todo mundo vai ver que você está pelado, entendeu? Tá nadando pelado. Eu acho que esse acaba sendo um maior problema. Bom, existe também uma maneira que eu considero a mais correta aí para você pensar sobre o uso da inteligência artificial. Porque a IA, ela não é nem o problema e nem a solução. Ela é um espaço de solução, tá? Não um espaço do problema, um espaço de solução. Bom, às vezes ela vira espaço de problema, mas a ideia é que ela seja um espaço de solução. Você não tem que ficar se perguntando aí como que você constrói um produto de inteligência artificial. Você tem que se perguntar qual que é o problema que já existe, que já tem orçamento e que agora eu vou conseguir resolver de um jeito que antes eu não conseguia, por conta da inteligência artificial. E se você fizer isso, eu tenho certeza absoluta que vai facilitar muito a tua vida e vai te dar uma clareza que talvez você nunca tenha tido. E aí a gente montou aqui 4 perguntinhas que podem te ajudar a tirar qualquer ideia de produto com inteligência artificial de uma maneira bem simples e rápida, tá? A primeira coisa é, você vai perguntar qual o problema real já existia antes da inteligência artificial chegar. Então, se você não consegue nem nomear o problema sem mencionar IA, você não tem produto, você tem uma demonstração de produto. Depois você vai começar a olhar, pô, esse problema já tem orçamento? E aí a resposta, na verdade, ela está relacionada a saber se alguém já paga para resolver isso de alguma maneira. Se não tem orçamento, não tem mercado. Simples assim. A IA torna algo possível aqui que antes era impossível. Assim, só ser mais rápido não é o suficiente, tá? Porque agora o que não era possível ficou possível. Se você tiver a capacidade de olhar direito para o mercado, você vai conseguir perceber essas nuances e saber aonde você pode realmente atacar. A quarta pergunta é: o cliente é expert o suficiente para corrigir quando a inteligência artificial erra? Se ele não for,
você vai passar metade do teu tempo justificando o erro da IA para o cliente que não entende nem por que errou. Ele não faz a mínima ideia. Então, é importante a gente entender isso. Está todo mundo usando os mesmos modelos, todo mundo fazendo prompt, e a tecnologia não é mais vantagem competitiva, entende? A IA não é vantagem competitiva. Ela nunca foi, ela nunca vai ser. O que realmente vai separar, vai ser um moat, né? Aquele fosso ao redor do teu castelo, é você ter profundidade de entendimento do teu cliente e das necessidades dele, porque isso faz com que você consiga construir um caminho totalmente diferente para a solução que você está construindo. Então, pensa de novo aí nessa grande pergunta, que acaba ficando, né, que é o que você realmente está construindo aí de verdade, na real, porque a maioria das pessoas está construindo só produtinho de IA e pouca gente está construindo soluções reais para problemas reais e usando a IA para ajudar nessa entrega, para entregar mais resultado, para fazer isso mais rápido e para quem sabe fazer o suficiente para corrigir quando ela acabar errando aí na tua mão. Bom, depois não esquece não, comenta aqui, dá a sua opinião, diz o que você está fazendo e felizmente hoje você consegue colocar até o link da tua aplicação nos seus comentários e a gente vai poder dar uma olhada e vai ser um prazer discutir contigo sobre o que está acontecendo de verdade em relação a IA e aonde você pode chegar. É isso por hoje, beijo no coração, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!